Irmãos, só presta atenção no que aconteceu com Sansão, quando os inimigos, os filisteus, acharam que tinham destruído Sansão. Depois que pegaram ele, capturaram ele, cegaram ele, vazando os 2 olhos dele e obrigando ele a trabalhar para eles. Com isso, eles não contavam. Os inimigos de Sansão, os filisteus, eles não contavam, irmãos. Presta só atenção no que aconteceu com ele. Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 21. Então, os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarrando-no com 2 cadeias de bronze, e viravam um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Irmãos, presta bem atenção nisso aqui, ó. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Vocês viram aí, irmãos? Com isso, os filisteus eles não contavam, queridos. Porque nós sabemos que Deus tinha levantado Sansão para ser juiz do seu povo, para poder dirigir o povo de Israel naquele tempo. Sansão tinha uma aliança, queridos, com Deus, que estava no seu cabelo. Uma aliança de narizeu, que ele não podia cortar o cabelo, ele não podia tocar em cadáver, e não podia fazer uso de bebida alcoólica, do vinho, como naquele tempo o vinho era muito comum, e também da serva, da cerveja que já existia naquele tempo. E Sansão ele tinha que se abster de todas essas coisas por causa da aliança que ele tinha com Deus, que foi o propósito dele ter nascido, para que Deus usasse ele para ser juiz para o povo de Israel. E o sinal dessa aliança estava nos cabelos dele. Mas por que Sansão, irmãos, quebrou toda a aliança que ele tinha com Deus, desobedecendo a Deus em tudo, e inclusive entregando o segredo dele para Dalila, de que a força que ele tinha, que provinha de Deus, estava nos cabelos dele, e o dia que fosse cortado ele perderia a força com Deus, e nesse dia ele quebraria a aliança com Deus, e foi o que ele fez, entregando o segredo dele para Dalila. Então os filisteus pegaram ele, irmãos, vazaram os 2 olhos dele, como a gente leu, e agora Sansão estava entregue nas mãos dos inimigos e servindo de escravo para os inimigos. Até que levaram Sansão para o grande salão do templo do deus pagão que os filisteus cultuavam, que era Dagon, aonde Sansão ali, irmãos, ele clamou pela última vez a misericórdia de Deus, reconhecendo que tinha errado, que ele tinha pecado perante o Senhor em quebrar a aliança que ele tinha com Deus. E o Senhor, pela sua misericórdia, ouviu Sansão pela última vez, devolvendo então a força que ele tinha, onde ele foi capaz de naquele dia destruir o templo de Dagon e matando 3.000 filisteus que estavam ali, escarnecendo e tirando sarro de Sansão, que estava servindo de espetáculo no seu sofrimento para divertir toda aquela plateia que se alegrava e que se divertia com o seu sofrimento. Sabe, irmãos, uma coisa que os filisteus eles não contavam, queridos, porque eles acharam que cortando o cabelo de Sansão eles tirariam o voto que Deus tinha com ele. Mas foi onde eles se enganaram, queridos. Isso só nos mostra, queridos, que a aliança que Deus ele faz com alguém, o Senhor é fiel, irmãos. O Senhor é fiel, como foi fiel com Sansão. Quando Sansão clamou e Deus devolveu de novo a força, que era o sinal da aliança que ele tinha com Sansão. E Sansão pôde se livrar daquele sofrimento, se livrando dos seus inimigos. Só que com isso os filisteus eles não contavam, irmãos. E como nós lemos, queridos, que o cabelo de Sansão voltou a crescer, ou seja, irmãos, o poder de Deus na vida de Sansão era de dentro para fora, e isso os filisteus eles não puderam impedir. Essa passagem, irmãos, da vida de Sansão, ela nos ensina algo muito importante, queridos, que não importa a situação, queridos, quando nós clamamos a Deus, quando nós suplicamos ao Senhor, o Senhor nos ouve. E o Senhor se lembra da aliança que Ele tem com a gente. E essa aliança hoje, irmãos, que nós temos com Deus,
ela se chama Jesus, ela está em Jesus. Então quando nós clamamos em nome de Jesus, que hoje, irmãos, é a fidelidade de Deus para com a gente, que através de Jesus, Ele ouve as nossas orações, como o próprio Jesus falou: tudo que pedirdes em meu nome, o Pai vos concederá. Então quando nós clamamos, queridos, em nome de Jesus, o Senhor é fiel, Deus Ele é fiel. E como Ele ouviu a oração de Sansão, no momento mais difícil, quando Sansão estava ali, irmãos, no auge do seu sofrimento, assim é o Senhor até hoje. Ele ouve, irmãos, as nossas orações. Então, queridos, a exemplo de Sansão, clamemos ao Senhor, nos voltemos para o Senhor, oremos, nos humilhemos, não deixemos nunca, irmãos, de depender de Deus, de clamar ao Senhor, de pedir ao Senhor a providência dEle, que com certeza, irmãos, a exemplo de Sansão, hoje muito mais, em nome de Jesus, o Senhor nos ouvirá e nos abençoará, e Ele será glorificado na nossa vida. Com esse vídeo, queridos, eu só quero mostrar que a gente temos que estar sempre na presença do Senhor, em oração, em leitura da sua palavra, em comunhão com Deus, porque esse, irmãos, é o maior bem que nós possuímos, é a nossa comunhão com Deus. E que com certeza, queridos, quando nós clamarmos, orarmos ao Senhor, o Senhor, da maneira dEle, do jeito dEle trabalhar, que é perfeito, pode ter a mais absoluta certeza, queridos, que Ele vai ouvir as nossas orações e que em nome de Jesus, Ele vai manifestar o poder dEle na nossa vida. Amém, queridos? Que essa palavra possa falar ao seu coração, que o Espírito do Senhor fale contigo através dessa palavra e que Ele te mostre que nunca é tarde para você clamar ao Senhor, porque em nome de Jesus Ele vai te ouvir e vai te abençoar. Amém, irmãos? Se você não for inscrito, se inscreve no canal e que Deus abençoe a sua vida e até a próxima palavra de Deus para o teu coração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, irmãos.